Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu escolhi uma aula que vai para a playlist da Teologia Quântica. Eu achei muito interessante, é um vídeo curto, vai ter uma aula só. Eu achei muito interessante por ser um médico e muito interessante porque ambos aqui, tanto o entrevistador quanto o entrevistados, eles são evangélicos, eles nasceram no berço evangélicos e continuam até hoje, né, frequentando a igreja evangélica. E ambos aqui têm um toque todo especial que eu vou falar no decorrer do vídeo, e devido à conexão que eles têm com a espiritualidade, com a fé. E o médico entrevistado, ele vai falar sobre uma das experiências dele. Depois, se vocês procurar, vocês vão achar outras entrevistas dele, onde ele conta outras experiências, né? Enquanto ele era médico, e o que ele via nos hospitais e o que ele não podia falar devido aos preconceitos, à ética, né? Em relação à espiritualidade, né? O que os pacientes relatavam para ele quando viam o lado espiritual durante a cirurgia. Então, no decorrer da vida dele, ele tem várias histórias para contar em relação à espiritualidade, e eu achei muito interessante porque eu venho vindo já percebendo nos últimos anos aí, né, após a pandemia, o leque que se abriu para se falar de espiritualidade com mais clareza, sem se esconder tanto, né? Hoje eu tenho aqui vários médicos que eu vou trazer, que no decorrer de toda a vida deles, eles não podiam relatar o que eles viam, né? E hoje eles estão conseguindo fazer entrevistas, fazer os canais deles, né? Onde eles contam muitas histórias espirituais, e hoje abre aí muita gente falando sobre espiritualidade, expansão de consciência, e pessoas que são evangélicas, né? Que não acreditavam até aqui no lado espírito, né? Que não somos essa carne aqui, que temos um espírito, e que tem alguns que relatam que vê espíritos, que fala com espíritos, que a pessoa ressuscita. Então tem muitos casos. Hoje nós temos muitos médicos, tem médicos que abriu mão da medicina para trabalhar para Deus, devido a isso mesmo, né? Esses julgamentos, o não poder falar sobre espíritos, né? Então a pessoa preferiu abrir mão da carreira do que abrir mão de Deus, né? Tem um médico aí, depois eu vou trazer ele, e ele é um médico conhecido do Hospital das Clínicas, e que hoje ele trabalha para Deus, né? Ele abriu mão de exercer a medicina e trabalha para Deus.
Então, tem ajudado muita gente, né? Ele é psicanalista, então ele trabalha com a saúde mental. E hoje a gente vê bastante, né? Então é isso. Vamos começar a aula aqui. E no decorrer da aula eu tenho muitas colocações interessantes para fazer. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu tenho um convidado muito especial hoje. Ele vai compartilhar suas experiências espirituais e também as suas experiências como médico. Experiências essas que com certeza vão abençoar a tua vida e com certeza vai trazer também muita clareza. Eu quero convidar o Dr. Fernando Lemos, criador do canal do YouTube Planeta Intestino, com quase 7 milhões de inscritos, um dos maiores canais médicos do Brasil e o maior de coloproctologia do Brasil e do mundo. Entre todas as mídias, tem aproximadamente 9,5 milhões de seguidores. Escolhido pelo Prêmio IBEST, que é um dos maiores prêmios digitais do mundo, com 31,8 milhões de votantes. E na categoria Saúde foi escolhido novamente 2 anos seguidos como o médico mais lembrado e mais influente do Brasil, num país de mais de 550 mil médicos. No top 3, categoria Saúde, estava concorrendo com o Dr. Fernando Lemos, Dr. Drauzio Varela e doutora Ana Beatriz Barbosa. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando Lemos, que alegria estar aqui junto com você. E você que está me ouvindo aí é nosso conterrâneo de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, interior, fronteira. Profeta Vinícius Iracê, é uma honra estar aqui com o senhor. Eu já participei de alguns podcasts, algumas entrevistas, mas eu lhe digo para o senhor que eu estou realmente emocionado e honrado de estar aqui com o senhor, saber que nós somos do mesmo estado, da mesma cidade. Fico extremamente feliz de ver toda a visibilidade que Deus lhe deu. Amém. Né? E é uma honra realmente estar aqui com o senhor e poder compartilhar coisas de Deus Amém. Na vida de um médico, de um cirurgião, que às vezes é um pouco incomum misturar medicina e a parte da espiritualidade. E existe muita conexão entre essas duas áreas, sim. Doutor Fernando, a sua família é uma família cristã. Você acredita que parte do sucesso, do crescimento e de tantas bênçãos que tem cercado a sua vida vem de alguma oração ou fruto de uma vida com Deus da tua família? Eu tenho certeza absoluta disso, profeta. Eu não tenho a mínima dúvida em relação a essa bênção geracional de orações. O meu avô paterno, pastor Orvalino Lemos, foi um dos principais nomes em relação a fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Olha né? só. Tiveram 3 ou 4 nomes principais do estado e o meu avô paterno. Então nós temos toda essa tradição. Eu digo que eu nasci num berço de ouro, não porque nasci rico, mas o berço de ouro porque eu nasci já com esses ensinamentos cristãos. Amém. E eu, na nossa família, nossa de pai, da minha esposa, nós somos ao todo 12 médicos Olha só. na família. Né? E na verdade nós reconhecemos, eu reconheço, pastor, a oração do meu avô, a oração do meu pai, a oração da minha mãe, a oração da minha avó. E eu vejo a minha vida hoje e aonde Deus conseguiu me colocar, eu não dissocio em hipótese alguma com a bênção de Deus. Amém. E isso é muito importante porque a vida da gente, ela também é fruto de oração. Ela é fruto de oração, ela é fruto de palavra que a nossa família recebeu. E eu creio que muito do que hoje a gente faz, a gente está, na verdade, plantando para o futuro dos nossos filhos e também pelo futuro dos nossos netos. A Bíblia diz que o homem bom deixa tesouro aos filhos dos seus filhos. E a Bíblia não está falando só de tesouro financeiro, está falando também de uma herança espiritual. E isso para mim é uma das coisas assim mais importantes que um homem pode plantar aqui nessa terra. Deixar uma herança espiritual, deixar um legado
para os seus filhos, para os seus netos, porque a bênção, ela vai muito longe. A bênção vai mais longe do que a gente imagina. É por isso que todo princípio na palavra, né, de orar pela nossa casa, de ensinar nossos filhos, tudo isso vai redundar em bênçãos que vão extrapolar a nossa casa. Vai ir muito além das nossas fronteiras. E a prova disso é a sua vida, né? Porque mesmo que seu avô não fosse uma pessoa tão conhecida, ou seu pai uma pessoa tão conhecida, você, com a visibilidade que tem hoje a nível Brasil e a nível internacional, isso é fruto de um homem justo. É fruto de pessoas, talvez, que oraram pela sua casa e pediram a bênção sobre seus filhos, né, seus netos, seus bisnetos. Então isso é algo extraordinário. Amém. Pessoal, aqui eu achei muito interessante, né? Porque você consegue entender, assim, eu fiquei pensando em relação às igrejas estão lotadas, né? E a gente não vê essas pessoas, mesmo com a igreja lotada, conectadas com Deus, né? Por que eu digo isso? Porque nós vemos pessoas dentro da igreja que está traindo, que está pegando o que não é dela, que está falando mal da vida dos outros, que está provocando situações que não condiz com Deus, né? Então aqui o Vinícius, ele fala exatamente isso. A pessoa que ela está conectada com Deus, ela já é algo natural dela, já é algo instintivo, já é algo que faz parte da essência dela. Ela não precisaria nem ir para uma igreja para ela ser conectada com Deus. E a partir do momento que essa pessoa é conectada com Deus, a vida dessa pessoa flui. Ela trabalha para Deus 24 horas por dia. Então, se ela trabalha para Deus 24 horas por dia, ela não tem como falar mal dos outros, ou trair, ou pegar o que não é dela, porque ela sabe que isso não é Deus. Ela entende que isso não é Deus. Está na essência dela, no sangue dela. Então, o que ele está falando aqui é que se ele pergunta para o médico se ele entende que essa conexão com Deus que fez ele ser a pessoa que ele é. E sim, e o Vinícius também. A conexão com Deus, não só os dois aqui, mas vários outros, eu mesmo conheço, eu sigo vários outros pessoas e nomes que às vezes nem é médico, que tem outras funções, né? E que é tão conectada com Deus que as virtudes como Jesus, né? Faria como Jesus, andou, caminhou, abraçou moradores de ruas, dormiu em casa simples das pessoas que convidavam ele. Então essas virtudes é diferente, gente. É algo que vem de dentro da gente, né? Nasce com a gente. Não precisaria nem ir para a igreja, ou andar com a Bíblia, ou nada disso. A pessoa, ela precisa ser conectada com Deus, ela e Deus. Mesmo ela não indo para a igreja, ela é conectada com Deus, né? Então vamos prosseguir aqui, que tem muita coisa interessante nesse vídeo. Eu amei esse vídeo. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Eu creio absolutamente nisso, né? Que, inclusive, a decisão para onde eu deveria ir, isto foi algo diretamente vindo do alto. Eu tenho como hierarquia minha, profeta, de que nós temos algumas decisões que são marcantes na vida. Amém. Que se tu errar, vai ter problema ao longo da tua vida. Por exemplo, a primeira decisão que eu acho que um homem e uma mulher precisa ter ao longo da vida é conseguir reconhecer a soberania de Deus. Enquanto você não consegue reconhecer a soberania de Deus, você não se encontra como pessoa. Sim, vai verdade. sentir o famoso vazio, vai ter dinheiro, vai ter companhias, amigos, festas. Segunda grande decisão é você
escolher a pessoa certa, que você vai querer compartilhar a tua vida, teu esposo, tua esposa, né? Que uma escolha errada, eu tenho visto destruir vida de homens e mulheres, como eu lido com muitas pessoas, então muitas coisas são abertas no meu consultório, então eu observo muito isso. A terceira coisa é escolher a sua profissão. E a quarta decisão, para um médico, para um cirurgião, é escolher para onde você vai. E, na verdade, um dos grandes milagres que eu vejo na minha vida é justamente a decisão para onde que Deus me levou e como, através dessa decisão, para uma cidade tão pequena e tão insignificante no Brasil, perante os olhos das outras pessoas, como eu cheguei nesse posto de médico mais influente, mais lembrado do Brasil, pessoas do mundo todo migrando para Rosário do Sul todas as semanas. Nós estamos aqui em São Paulo, capital, eu recebo pacientes em São Paulo, capital, toda semana, para consultar na Rosário do Sul comigo. Tá? E aqui tem grandes hospitais e grandes médicos. E tudo isso aí tem a ver com a mão de Deus, porque na verdade, já vou entrar num detalhe aqui específico, quando eu estava acabando, eu fiz a minha formação de cirurgia digestiva no Hospital Conceição de Porto Alegre. E a coloproctologia, que é especialista nas doenças do intestino e do reto, na PUC, em Porto Alegre. Para quem não sabe, a coloproctologia é uma especialidade cirúrgica que opera câncer de intestino, câncer de reto, hemorroidas, uma série de outras patologias. É uma especialidade extremamente elitizada. Em qual sentido elitizada? Não é só para pessoas que têm dinheiro, porque isso aqui são patologias que todo mundo tem. O miserável tem e o bilionário tem. Esses problemas da minha área. Mas elitizado no sentido que são poucos profissionais no Brasil e no mundo coloproctologistas. Então, eu poderia escolher ir para qualquer local. Eu tenho muitos pacientes de Portugal e Espanha. E, na verdade, lá eles têm uma dificuldade gigantesca de achar um coloproctologista. Então, quando nós estávamos finalizando a coloproctologia, começou aquela grande angústia, onde eu vou? Então, tinha dentro do meu estado já umas grandes opções. Por exemplo, ficar no Hospital da PUC, até me deram a oportunidade de começar a assumir a emergência da PUC, e eu já estava em Novo Hamburgo, assumindo um hospital e 2 clínicas como coloproctologista. Eu estava estabilizado nesses locais. O meu sogro é de Bento Gonçalves, Dr. Mário Schmidt, é um cirurgião vascular mais antigo e tradicional de Bento Gonçalves, e me ligou e disse, olha, aqui em Bento Gonçalves, no Hospital Taquini, não tem nenhum coloproctologista em Bento Gonçalves. Cidade Serra Gaúcha, cidade próspera, cidade rica, que está na visão de todo o turismo, até mesmo do mundo, não tem coloprocto em Bento. Vem para Bento. E eu recebi, 10 dias antes da decisão, um convite do Dr. Hernani Bilo, que é um presidente da Unimed até hoje de Santa Maria, um cirurgião que eu trabalhei na época da faculdade, ele me ligou e disse assim, eu quero que tu venhas trabalhar comigo no meu consultório. Muitas oportunidades. Oportunidades para médicos, cirurgiões, para quem está saindo de uma especialidade imperdíveis, eu diria para o senhor. E o meu pai, Dr. Clóvis Lemos, é um urologista, tem 52 anos de urologia. É um médico tradicional no Rosário do Sul, em toda a região e também no estado. E eu sei que o meu pai e a minha mãe são as pessoas que mais me amam. E meu pai me disse uma coisa para mim, profeta. Tu só não vem para Rosário do Sul. É a única coisa que não pode vir para Rosário porque não tem campo para coloprocto aqui na região de Rosário do Sul. Então tu não vem para cá, filho, tá? Tu escolhe para onde tu quiseres ir, tá? Tu tá com opções maravilhosas na tua mão para tu poder voar, mas não vem para Rosário do Sul. E eu e a Francine nessa luta, em oração com Deus, entregamos para Deus. E o que foi a coisa mais surpreendente? A minha mãe, Sônia Lemos, uma das pessoas mais humildes, pastor. E mais parecidas com Jesus que eu conheço. É minha mãe, Sônia Lemos. Uma pessoa que transmite uma paz assim, o senhor tá com ela um pouco, você vai entender o que eu estou falando. Ela sempre teve um grupo de oração na casa dela. O meu pai sempre, nós moramos numa casa muito grande, uma mansão em Rosário do Sul, me criei, uma casa muito grande, né? Casa com piscinas, com sauna grande, com 5, 6 quartos, uma mansão lá. E a minha mãe tinha dentro dessa casa, dessa mansão, um grupo de oração com irmãs muito humildes. Isso é uma coisa boa, né? E que não se vê mais, né? Não se vê mais, né? E uma dessas irmãs, o nome dela é irmã Arlete, até hoje é a pessoa viva, pessoa muito amiga da minha mãe, e elas estavam orando. E a minha mãe não abriu esse assunto para ninguém, porque eu e a Francine não tínhamos passado a nossa angústia em relação a isso. E a mãe... Você já estava orando? Nós estávamos orando, sem ninguém saber. Isso aí era uma angústia que nós tínhamos, eu e minha esposa, para onde ir. E a mãe disse o seguinte, filho, tem uma criança de 6 anos de idade que sonhou contigo. E gostaria de te passar o que ela sonhou contigo. Fui num grupo de oração, por intermédio dessa irmã Arlete. Uma criança de 6 anos queria falar com um especialista, pastor. Na verdade, as pessoas pensam que como eu estava acabando a residência, eu já era médico já há 6 anos. Eu estava fazendo minhas especializações. Numa área que é top no Brasil. Pois é, eu quero saber o que houve. Essa criança disse o seguinte, Deus me acordou numa madrugada, 6 anos, e ligou a luz do meu quarto.
e só falou uma frase para mim, numa voz audível. Avisa pro Fernando Lemos que é para ele ir embora para Rosário do Sul. E ponto final. Deus falando através de um sonho. Que coisa tremenda. Uma criança para um especialista. Só que quando essa palavra veio ao meu coração, pastor, eu até agora eu tô emocionado de contando isso aqui. Eu já contei isso aqui algumas, não foram muitas vezes, algumas poucas vezes, mas eu tô emocionado aqui. Tremendo. Calou no meu coração aquela palavra e eu disse, Francine, nós vamos para Rosário do Sul. Falei com meus chefes na Hospital da PUC, saudoso Dr. Érico Filman, um dos maiores proctologistas do Brasil, faleceu ano passado. Sabe o que o Dr. Érico disse para mim? Tu vai colocar tua especialidade fora. E todos os médicos, meus conhecidos, disseram assim, ó, tu está fazendo uma loucura, uma insanidade. E eu falei com meu pai, e o pai disse assim, Fernando, eu não acredito no que você está me dizendo. Né? Quem é o pai que não quer estar perto de um filho, Sim. um amigo perto de um filho? Né? Mas filho, tu quer vir? Eu vou te acolher. Tem um consultório aqui, vamos reformar a clínica. Sim. Aqui, né? E eu fui para Rosário, contra tudo e todos, abandonei os meus trabalhos que eu tinha ali em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, lá, cheguei em Rosário. E homem de pequena fé, eu continuei mantendo um vínculo em Novo Hamburgo durante 3 meses. Toda segunda-feira eu saía às 13h45 da manhã de Rosário do Sul, chegava às 7 e pouco em Novo Hamburgo, fazia 15 a 18 procedimentos, voltava e à meia-noite assumia o plantão cirúrgico do Rosário do Sul. Faqueados, baleados, acidentes no trânsito que tinha ali, que eu também fazia essa parte inicialmente lá. Depois de 3 meses, eu consegui abandonar, se desvincular. E, na verdade, houve uma palavra de um primo meu em relação a... Por que eu não gravava um vídeo pro YouTube, ter um canal? O canal começou em 2012, o primeiro vídeo. E eu gravei um vídeo, porque a área que eu trato, né, profeta, é uma área cheia de tabus, né? É, sim, bastante. Tabus, é uma área que todo mundo tem interesse, porque é uma coisa do dia a dia. E eu disse, eu vou gravar um vídeo. E o título do vídeo foi, primeiro vídeo do canal Planeta Intestino, que hoje é o maior canal de proctologia do mundo, e um dos maiores do Brasil e também do mundo de canal médico. Desaprenda o que você aprendeu, era o título do vídeo. E eu expliquei que 98% da população mundial, e isso aí continua, fazem errado o higiene depois que defecam. Sim. E esse vídeo viralizou. Esse vídeo explodiu. E aí começou a pessoas me convidarem para palestrar em locais, como teve um evento em Nagoya do Japão, que me ligou uma mulher de lá e disse, olha, vai ser o palestrante principal, tem palestrante da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas a gente quer. E aí começou a visibilidade do Dr. Fernando Lemos, de Rosário do Sul, e chegamos nesse local, que na verdade é realmente um milagre, né? Agora aqui tremendo, só dando uma pausa. Uhum. Pessoal, olha que interessante, né? Nós estamos aqui com uma pessoa relatando a história dela, mas eu tenho certeza que a sua própria vida tem um relato se você for conectada com Deus. Porque eu posso falar da minha vida. O tempo todo eu sou guiada por Deus. Então, eu tenho a minha história também e eu sei que toda a condução da minha vida foi Deus. Tudo que aconteceu, de bom ou de ruim, eu entendi o porquê daquela fase ruim, o que eu aprendi com aquela fase ruim, por que Deus me levou naquele lugar ruim, né? E hoje eu consigo entender e a mesma coisa eles, os dois, né? Porque o Vinícius também tem muita história e ele conta, né, no canal dele muita coisa e o doutor Fernando Lemos está acabando aqui de contar uma história de como ele foi conduzido por Deus. E você veja, né? Uma pessoa que tem muitas posses, muito dinheiro, poderia estar sendo uma pessoa individualista, uma pessoa arrogante, uma pessoa gananciosa, né? E ele e a mãe dele mesmo, né? Com a oração dentro da casa dela. Então você vê o direcionamento de Deus na vida dessas pessoas, o propósito, e essas pessoas seguindo, porque essas pessoas e eu também não precisaria estar seguindo Deus, né? Mas nós estamos tão conectados, prestando tanta atenção em tudo à nossa volta,
que a gente sabe que de nós não viria determinadas coisas, né? E isso não acontece com a maioria das pessoas, infelizmente, né? As pessoas, elas vão vivendo um dia atrás do outro, como se fosse elas mesmas que estivessem conduzindo a vida delas, e elas mesmas fazendo as escolhas dela, e fica só nisso. Ela não consegue se conectar com Deus. Por que eu estou passando por tal coisa? O que eu faço para mudar essa trajetória? Como eu posso melhorar, né? Como eu posso me conectar mais com Deus e ser presenteado pela condução dele na minha vida, né? Então isso não é para todos, mesmo as igrejas estando lotadas do jeito que está. Mesmo as pessoas, todos os dias a gente ouve pessoas falando de Deus. Até nos agradecimentos diários, obrigado, vai com Deus, né? A gente vê isso o dia inteiro, de pessoas que nem sabem quem é Deus, nem sente Deus. Deus não faz parte da vida delas, né? Porque elas não querem, porque Deus faz parte de todas as vidas aqui encarnadas na Terra, né? Então, continuando aqui. Quando Deus dá a direção, Ele também dá todo o aparato para a promoção. Olha que tremendo. Deus deu o sonho, que era a resposta da oração do senhor e da esposa. E depois Deus usou uma pessoa para dizer para o senhor começar a gravar vídeo. Gravou um vídeo, esse vídeo viralizou. Então, como Deus é perfeito, realmente é um quebra-cabeça, né? Quando a gente segue uma direção de Deus, é como colocar uma pecinha aqui, às vezes não vai fazer sentido, mas caminhando pela palavra profética, caminhando pela instrução de Deus, as coisas lá na frente elas fazem sentido, né? Que tremendo. É tremendo, né? Não tem explicação. E talvez eu fico pensando, já pensei várias vezes, né? E se não tivesse ouvido a voz de Deus, profeta? E se eu tivesse de acordo com que meu pai ele quer o melhor para mim, Sim. né? E ele foi um médico e é um médico não é bem, ele é extremamente bem sucedido. Sim. Um homem com visão, um empresário com outros ramos também. Sim. Uma pessoa, como diz a Bíblia, né? São flechas na mão do guerreiro, né? E ele saberia como me direcionar. Com certeza. Tá? E eu fui contra tudo e contra todos. E na verdade, se eu tivesse talvez ficado em Porto Alegre, nenhum coloproctologista hoje em dia do Brasil é mais conhecido do que eu. Sim. Não sou eu que digo isso, é as pesquisas que dizem isso. Estando numa cidade de 40 mil habitantes. Quem já me perguntaram várias vezes, nós tivemos agora no último Prêmio Best, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele me perguntou, ele me falou assim, até publicamente, o mais impressionante é que tu continua ainda em Rosário do Sul. E eu disse para ele, eu só vou sair de lá, profeta, com um outro direcionamento de Deus. Amém. Né? É isso aí. Porque a nossa vida, ela tem que ser dirigida pelo Senhor. Jesus, ele é Salvador, mas ele tem que ser Senhor na nossa vida, né? Ele tem que exercer o governo. Na oração do Pai Nosso, Jesus, ele orou, nos ensinando o modelo da oração, ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um alinhamento, nós temos que estar alinhados com o céu, para que a gente possa viver a plenitude do propósito. Porque algumas pessoas, elas até conhecem parte do plano de Deus, mas elas nunca vivem a plenitude por causa que não ouvem a Deus. Você tem entrado na plenitude do propósito porque você tem buscado ouvir a Deus. O homem que ouve a Deus entra na plenitude do propósito. Então, esse é um entendimento. Eu tenho algumas perguntas para o senhor. Está preparado? Vamos lá. Houve algum momento da sua caminhada que você esfriou na fé? O termo que nós usamos, nós crentes usamos, é o termo desviar-se, né? Pastor diz, aquela pessoa está desviada. Sim. Né? Assim, desviado de parar de ir em igreja, de parar de ir nos cultos, isso nunca aconteceu na minha vida. Sim. Né? Só que muitas vezes, num momento específico, eu ia mais para acalmar minha consciência. Sim. Essa foi a realidade. Porque mesmo nós nascendo num berço cristão, nós temos que ter um encontro com Jesus. Sim, verdade. Né? E eu me lembro realmente quando é que foi meu encontro com Jesus, quando eu tinha 12 anos. Né? Foi aquela convicção real que eu tive. Só que na verdade depois, profeta, quando eu cheguei na residência de cirurgia geral, eu fiz na Federal de Santa Maria a medicina. E os 4 melhores notas da faculdade poderiam ir fazer o último ano no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. E eu estava entre essas 4 notas e fui para Porto Alegre.
E pela graça de Deus, eu passei na residência de cirurgia geral do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é o maior hospital do SUS da América Latina de cirurgia geral. Sim. Ou seja, a melhor formação que poderia ter é no Hospital de Clínicas em São Paulo e no Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. E pela graça de Deus eu estava lá. E por causa do volume extenso, profeta, eu acordava às 13h45, a 4 horas da manhã, durante 3 anos eu fiz isso. Porque eu tinha que estar com os pacientes prontos, toda a minha equipe às 7 da manhã pra gente começar as cirurgias. Então eu dormia às 11h30, meia-noite, pra me acordar esse horário. Eu brincava que nem padeiro se acordava tão cedo como eu. E na verdade, durante essa correria toda, eu vou lhe admitir que foi o momento de maior esfriamento que eu tive na minha vida com Deus. Um médico novo, um guri bobo, no sentido de que, olha, tô passando em tudo, tô no melhor hospital aqui. Eu nunca fui de ser, assim, orgulhoso, soberbo. Meu pai foi muito criado assim. Eu fui criado, pastor, no meio, meu pai era uma pessoa que sempre teve dinheiro. Sim. Mas nunca nos criou de uma maneira assim, com facilidades, Sim. o pai dá tudo. E graças a Deus por essa atitude dele, né? Sempre nos criou com os pés no chão, com humildade, sem soberba. Só que talvez algum momento lá, com aquela visibilidade, tendo uma equipe, mandando em pessoas, eu acabei me ocupando tudo e acabei tendo um pequeno... Ia na igreja? Ia. Na igreja, às vezes uma vez no mês, 2 vezes no mês, quando eu tinha tempo, eu justificava, não tenho tempo para ir. Sim. Tá? E aí, profeta, aconteceu algo que eu vou contar para vocês aqui, que eu vou lhe dizer que marcou a vida de muitas pessoas quando eu contei isso aqui. E lhe despertou novamente. E foi ali que foi a chave que eu sei que Deus me deu um cutucão. Tá? Eu estava de plantão cirúrgico, fazia 3 plantões noturnos por semana. Sim. No hospital enorme. E eu recebi um bip às 13h30 da madrugada. O bip, eu não sou da época, na minha época não tinha ainda celular, profeta. Nós tínhamos bip, né? O gurizado hoje em dia tudo com celular, tudo era um bip. E o bip tinha 2 toques. Isso aqui só gaúcho fala, né? Só gaúcho. Guri, gurizada. É isso aí. É o nosso vocabulário Nosso lá. vocabulário. Muito bem. E o nosso bip tinha 2 sons. Ele tinha um som quando era chamado do andar. O cirurgião que ficava por exemplo, um problema cirúrgico da urologia, da vascular, era um bip, eu ia lá. Só que tinha um outro bip que era um bip da parada cardíaca. Que esse é um bip que tu não podia perder tempo, tinha que ser rápido. E tocou esse bip com o som da parada cardíaca. Né? E o bip só desindicava qual era o andar e qual era o leito. E eu fui. Quando eu vi, quarto 109. E eu desci correndo, fui pelas escadas, que esse local que nós dormíamos era no último andar. Cheguei lá e eu fui pensando naquela correria que só não poderia ser um paciente meu, profeta. Porque esse quarto era um quarto de SUS, se eu não me engano era 5 ou 6 pacientes, só que são 5 pacientes que tinham lá. E dentro de uns 5 era um paciente meu que eu tinha operado há uns 6, 7 dias atrás, um câncer de pâncreas, e eu tinha prometido para a família que ele teria alta no outro dia. E ele estava excelentemente bem para ter alta, uma cirurgia grande chamada duodenopancreatectomia, uma cirurgia delicada de câncer de pâncreas, quando eu fazia parte da cirurgia digestiva. E quando eu chego no quarto, já estava a equipe de enfermeiros, a equipe de clínica médica, tudo lá. E quando eu fui ver, era o meu paciente, da minha equipe. Eu digo meu, mas da minha equipe. Né? Eu cheguei lá, comecei uma reanimação cardíaca. A reanimação cardíaca, pastor, a massagem cardíaca tem um consenso mundial. É 30 minutos. Depois de 30 minutos, você pode parar que não tem como tu reanimar. Não volta. Não volta, tá? Mas é 30 minutos. Inclusive, eu digo que 30 minutos já é um tempo bastante prolongado, né? Quando volta, pastor, o profeta, 10, 15 minutos, retorna. E nós fomos 30 minutos e massageando, e talvez umas 10 pessoas no quarto ali. Quando chegou em 30 minutos, eu pedi pro pessoal, eu quero... Aquele paciente era meu, então eu tinha a voz ativa ali. Por favor, vamos mais um pouquinho. Porque na hora eu pensei comigo, poxa, paciente que eu operei, o paciente está tão bem, família feliz que ele tem alta no outro dia. E nós fomos até 45 minutos. Inclusive lá, todo o pessoal, os colegas médicos, tudo me conheciam lá pelo sobrenome Lemos. Cochei 45 minutos, lá, Lemos, deu, por favor, né? Agora chega, né? 45 minutos, nenhum momento esse homem, ele retornou. Sempre a parte do eletrocardiograma estava reta. Quando paramos com tudo, profeta, agora entra uma situação que, se não fosse real, era para ser uma situação de filme de terror. Esse homem começou a se contorcer na cama. E nós, médicos, ainda mais cirurgião, sempre nós queremos ter uma explicação técnica, né? E existem uns movimentos de mioclonia que uma pessoa depois que morre pode ter. É normal. Só que geralmente isso aqui acontece como morreu e primeiros 2, 3 minutinhos. Sim. Esse homem estava morto há 45 minutos. Então, em relação a essa parte teórica aí, caiu por terra, mas é o que a gente começou a pensar, ele começou a se contorcer, como se fosse tendo uma convulsão. E para piorar a situação, não me pergunto por quê, caiu uma luz do quarto. A luz ficou fraca. Foi uma correria daquele quarto, profeta. Até os pacientes que estavam dentro do quarto pegaram o seu soro e saíram do quarto. Todo mundo saiu. Só ficou com esse paciente uma pessoa.
Eu. Porque eu senti, primeiro era meu paciente, segundo eu entendi que aquilo ali ia ser comigo. Ele começou a revirar os olhos, ele começou a se contorcer, ele começou a esticar a perna, esticar braço, e um rosto extremamente de medo, de pavor. E eu vi, profeta. Ninguém me contou. E quem me conhece sabe o quão difícil é alguém me convencer de situações que eu não acredito. Sim. Isso que talvez é um defeito meu. E aquele homem com uma cara terrível, e eu vi entrar pela janela do quarto. Podemos talvez chamar o termo de vultos, mas eram tipo seres escuros, com corpos escuros, que quando foram lá dentro... Você viu? Eu vi. Viu? Não é sensação, eu vi. Ele entrou pelo quarto, a cama dele era perto da janela, entrou, e quando estava se aproximando de entrar nesse homem, a cara de pavor dele foi maior, começou a piorar cada vez mais assim. E aí quando entrou esses seres dentro dele, e saíram numa rapidez pela janela, aquele homem apagou, morreu completamente ali na minha frente. Resumo da obra. Eu tive um vislumbre de uma pessoa indo para o inferno. E o Espírito Santo falou claramente comigo. Não brinca com as coisas de Deus. Volta, porque o teu lugar é ligado com Deus. Olha só. Porque a vida eterna é muito real. E isto, eu lhe digo para o senhor que foi o divisor de águas, um cutucão que Deus me deu. E me deu essa oportunidade de passar por tudo isso. E eu entendo isso aqui. Porque muitas pessoas, mas eu contei isso aqui. E esse pavor da morte no rosto, eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo exatamente isso. E já vi o contrário também, de que quando uma pessoa parte, salva. Serenidade. Serenidade, exatamente. Várias pessoas que testemunham, que, enfim, tem uma experiência dessas, até que a gente chama de quase morte, né? EQM. Experiência quase De morte. quase morte, também experimentaram isso. A única coisa que foi mais chocante para mim e para vários colegas médicos foi que esse homem, isso nós falamos, essa pessoa foi a óbito com serenidade, essa aqui foi mais pavor. Isso aí acontece com frequência. É que esse caso, esse homem estava 45 minutos já morto. Então foi uma coisa assim sobrenatural, que uma experiência que já foi contado, e inclusive já tivemos inúmeros testemunhos de pessoas que disseram: eu estava para me suicidar nessa madrugada, eu ouvi esse testemunho e eu não me suicidei. Olha só. Eu sei que Deus usou isso aqui para falar com muita gente, profeta. Doutor, minha sogra, numa das gravidez dela, ela tem a pressão muito baixa. E ela teve uma experiência onde ela viu o corpo dela ali em cima da cama e ela se viu para fora do corpo. O senhor já ouviu esse tipo de relato? Inúmeros, profeta, inúmeros. Eu digo uma coisa assim, profeta, eu não consigo compreender, ou melhor, consigo parcialmente, para não me errar nas palavras. Como é que médicos não têm uma fé em Deus muito mais do que é no mundo? Porque, por exemplo, é o seguinte, tudo que é médico que trabalha no hospital já viu várias pessoas partirem. Várias pessoas partirem. E quando a pessoa parte, eu até digo muito para as pessoas, já foi no velório, né? Quando vê alguém partir, tu vê claramente que aquilo ali tá só um boneco de barro ali. Sim. Aonde foi a vida? Quem já pôde presenciar, eu já presenciei, infelizmente, inúmeras pessoas nessa passagem, claramente tu vê, tem uma essência eterna. Tem uma alma, tem um espírito eterno, que só foram deslocados, saíram desse local aqui. Ali está claramente, eu digo, um boneco de barro que ele está ali. Tá? E isso, essa experiência que o senhor me perguntou em relação à experiência quase morte, de pessoas se olharem e verem o corpo, isso aí tem muitos e muitos relatos. Né? Pessoas, por exemplo, eu como sou cirurgião, pessoas que estavam... Pessoal, em relação a ele, contando aqui a experiência dele, vocês conseguem perceber a intuição, né? Ele foi o único que não saiu do quarto, ele prestou atenção na luz que caiu, ele sabia, a intuição dele fez com que ele ficasse ali, que ele se sentisse seguro mesmo com tudo isso. Deus conseguiu manter ele ali
prestando atenção, a fé dele, ele sabia que ele ia ficar bem, que estava tudo bem, que ele só precisava sentir, né? Quando ele fala, o Espírito Santo de Deus falou comigo, é intuição, é algo que vem de dentro da gente, da nossa conexão, né? Então isso é o que? É espiritual, né? Então, e poucas pessoas conseguem ter essa conexão. E quando eles falam aqui da sogra do Vinícius, que vê o corpo dela, isso daí hoje tem nome. Pessoas fazem essa técnica como terapia, como entendimento, né? Que antes essa visão as pessoas colocavam como se fosse espírito, como se fosse algo que não é, que é espiritual, né? Que não é correto, né? Que é magia, que sei lá, cada um distorce as coisas como queira, né? Então, essa técnica, pessoal, chama-se projeção astral. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, né? Tem muita gente que faz essa técnica, que usa essa técnica porque é um estudioso, é um curioso e quer passar por essa experiência, né? Hoje tem até professores ensinando como faz essa técnica, né? Então, não é algo desconhecido, não. E dentro dos hospitais, muita gente, muito relato de pessoas que estavam vendo a sua cirurgia, né? Ver o seu corpo lá na cama, vendo a cirurgia, pessoas que estão em coma, que via tudo, que sabia tudo o que aconteceu naquele tempo que ela estava ali, né? Então, isso chama-se projeção astral, para quem quiser estudar, tá bom? Voltamos aqui, então. Transoperatório, ou seja, durante a cirurgia, e houve alguma intercorrência cirúrgica, que muitas vezes não é nem relatado, às vezes, para familiares, e o paciente tem uma parada cardíaca no meio da cirurgia, e o anestesista tem que reanimar o paciente. Várias vezes tiveram histórias de pacientes contando relatos aonde foram, se viram fora do corpo, e depois, quando tu retrocede para conversar com a pessoa, e a pessoa acaba te contando, olha, eu tive isso, tu vai lá, bate exatamente naquele momento daquela intercorrência. Olha só. Então, na verdade... Quando o senhor teve essa visão, o senhor viu esses espíritos, as sombras pretas, saindo pela janela. Eles entraram pela janela e saíram pelo mesmo local que eles Entraram pela janela e saíram. E não era um, é como se fosse assim, vários seres entraram e pegaram aquela alma, o espírito, aquele homem lá, e saíram. Nesse momento que retiraram, a vida saiu do corpo. Porque nesse momento exato, até então, esse homem estava se retorcendo, estava tipo como se fosse uma convulsão na minha frente, estava com cara de pavor, e quando eles se aproximaram, aquele homem morto, a feição dele piorou muito mais. E claramente veio na minha mente, ele foi para o inferno. A eternidade existe. Isso aqui é só uma breve passagem. O senhor acha que até o fato sem a gente estar querendo ser místico, mas até o fato da lâmpada, ter dado problema na lâmpada, o senhor acha que já existia ali uma influência espiritual? Completamente. Esse assunto eu nunca toquei para ninguém, nem em podcast, nem em entrevista nenhuma, justamente porque as pessoas acabam achando que a gente leva tudo para um outro lado, com misticismo, Sim, né? Exato. Né? E, na verdade, com toda certeza, tudo aquilo ali foi uma preparação espiritual, Sim. mas uma parte espiritual que não era do bem. Vamos deixar bem claro isso aqui. Sim. Tá? Foi algo que deixou... Tudo que é de Deus não nos dá medo, né, profeta? Por mais que seja uma palavra, às vezes, exortativa, não nos dá medo. Sim. Né? A gente pode até ficar assim... Ali estava um ambiente de medo, um ambiente de pavor. Né? Foi literalmente um filme de terror. E outra coisa interessante é que mesmo que tu estivesse um pouco frio espiritualmente, o Espírito Santo estava lá dentro, falando contigo. Eu creio que Deus falou contigo nesse episódio e te marcou. Né? Porque as pessoas não têm olhos para a eternidade. Mas quando existe uma experiência como essa, isso é uma marca que é deixada na pessoa. Né? Doutor, eu quero lhe agradecer, né, por esse tempo tão precioso, onde foi um podcast diferente.
mas eu acredito que ele vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Nós falamos muito de coisas espirituais, eu tinha aqui uma lista até de coisas que eu iria perguntar, como essas últimas coisas aqui no final, mas eu tinha mais umas para perguntar, mas eu acredito que atingimos o nosso alvo, né? Porque eu sempre oro, antes de fazer os podcasts, para que o Senhor conduza todas as coisas. A gente tem um roteiro aqui, né, de perguntas, mas eu acredito que o que precisava ser falado foi falado. Então quero lhe agradecer e quero lhe dar essa oportunidade, né, se em um minuto, qual é a mensagem que o Senhor quer deixar para cada pessoa que foi impactado, né, pelos testemunhos, foi impactado por aquilo que Deus tem feito na sua vida, lhe deixar à vontade para essas considerações finais. Primeiramente, eu quero lhe agradecer, profeta, por estar aqui com o senhor, né? Eu não estou me sentindo muito bem, muito à vontade com o senhor, porque nós estamos falando em relação a algo que nós temos concordância, que é em relação à fé. Sim. Né? Eu também entreguei para Deus nosso encontro aqui, né? Para nós falarmos realmente o que as pessoas precisam ouvir. Foi entregue isso aqui. E eu tenho duas coisas para dizer para o público. Né? A primeira delas é um lema da minha vida. Isso aqui é a parte secular agora que eu tenho. É uma equação que eu levo para mim, para toda a minha vida. A equação é: divide, que tudo se multiplica. Por exemplo, eu dividi em redes sociais meu conhecimento. Sim. Eu dividi o meu tempo que eu tinha com minha família, com meus filhos. Sim. As pessoas nem imaginam que às vezes eu gravo vídeos na madrugada. Eu dividi. E isso aí multiplicou em quê? Em seguidores, em pacientes, Sim. em autoridade, em credibilidade. Divida o que você tem de bom na tua vida, que muitas coisas vão multiplicar para melhor. Mas não tem nada de bom, doutor Fernando Lemos. Tu não sabe ler? Ensina algumas pessoas que não sabem ler a ler. Divida, que tudo multiplica. Essa equação não tem erro, profeta. Com certeza. Divide, que multiplica. Isso aqui é lema da minha vida. E a minha última consideração, que é a mais importante, eu vou falar a linguagem bem no popular, porque na verdade o meu canal Planeta Intestino, profeta, uma das grandes coisas que as pacientes tudo me seguem dizem: eu consigo entender o que o senhor fala. E os médicos têm muita dificuldade de falar a linguagem para o leigo entender. A minha dica é: para de quebrar a tua cabeça, não confiando em Deus e não entregando a tua vida para Jesus. Enquanto você quiser lutar contra isso, tu não vai prosperar em nada. Eu não estou falando prosperar em parte financeira. Sim. Em relação à tua parte familiar, à tua parte pessoal, em relação aos teus pensamentos, né? Eu digo, chega a ser algo ilógico você tentar algo que vai te dar um up, que vai te dar benefícios em todas as áreas da tua vida. Amém. E para as pessoas que talvez estão ouvindo isso aqui pela primeira vez, experimenta Jesus. Experimenta. Amém. Experimenta. E experimenta isso aqui que nós falamos aqui, que todos esses milagres e muito mais vão acontecer na tua vida. Para de quebrar a cabeça sendo incrédulo ou incrédula. Essa é a minha mensagem, mais do que direta para os seguidores. Bem, que Deus abençoe cada um de vocês que esteve conosco. É aquilo que eu falei desde o começo, né? Como é aceitar Jesus? Você precisa ir na igreja para aceitar Jesus? Não. É você começar a olhar o seu interior. Se você começar a estudar os meus vídeos nas outras playlists, vocês vão entender, porque eu falo bastante disso. Eu falo para vocês que tudo é interno. Se você é uma pessoa conectada com Deus, você não roubará, não julgará, não trairá, né? Então, você já sabe, é alguma coisa natural sua, você já sabe. Você pensa o tempo todo como Jesus agiria naquela situação. Você não precisa ir para a igreja. Você apenas precisa se conectar com o seu eu interior, com quem você é, o porquê que você passa por certas situações, como você resolver e melhorar aquela situação. Então, essa conexão de amor com você mesmo já faz com que você se conecte com o amor, com a fraternidade, com a bondade. Então, esses dois homens aqui, que para mim são exemplos de conexão espirituais com Deus, deixou muitas palavras boas e bonitas para vocês
entender que hoje nós vemos, eu principalmente que sou terapeuta, eu vejo milhares de pessoas diariamente com depressão, com insônia, com desempregos, com vícios. E por que tudo isso, pessoal? Porque não tem a conexão com Deus. Quem tem conexão com Deus consegue superar cada obstáculo, sem ficar sofrendo por muito tempo. Eu acho que a gente passa por situações, né? Todo mundo vai passar por situações, porque faz parte das experiências e a gente precisa para conseguir entender o porquê que somos de tal maneira ou precisamos daquela lição, né? Mas na sequência você já sacode a poeira e sai. O peito aberto, com a força de vontade, sem depressão, sem insônia, você começa a achar maneiras de você ter uma vida mais saudável. Se você vive num relacionamento turbulento, você sabe que ali não tem Deus, que aquilo ali Deus não faz, Jesus não agiria daquela maneira, aquilo ali não tem Deus, precisa ser mudado, melhorado. O que vamos fazer para mudar? Vamos continuar nesse relacionamento ou é melhor a gente se separar porque aqui não tem Deus, né? Se você está com depressão, o que está me afetando? Vamos fazer uma terapia para poder achar uma solução aí para a depressão. Se você tem uma insônia, algo também está no seu inconsciente. Nos meus vídeos eu sempre falo isso. Tem algo no inconsciente de cada ser humano que está provocando insônia, depressão, está atraindo só coisas ruins para ela, doenças. Então, nos outras playlists a gente fala isso, não só eu, quanto outros vídeos que eu tenho trazido aqui de pessoas que estudaram, pessoas que passaram a vida se dedicando e estão trazendo gratuitamente, como eu estou trazendo gratuitamente vários canais aqui para vocês, né? Então, falta o quê? Apenas vocês fazer a parte de vocês, olhar o interior de vocês, se conectar com Deus, porque Deus é o interior de vocês, entende? Então tá bom, pessoal, fica com Deus, beijos fraternos a todos, até a próxima aula. E eu espero que vocês tenham gostado, porque essa aula para mim foi muito interessante, devido a pessoas evangélicas estar falando sobre espíritos, vultos, né? Coisas que geralmente não fala. E uma colocação que ele falou ali que eu gostei muito é a parte que falta aí para nós, por isso que nós passamos por todas essas situações que nós passamos difíceis, porque a espiritualidade não está andando junto com a ciência ou junto com a medicina, né? Muita coisa mudaria para melhor na nossa vida e graças a Deus esse dia está chegando. Alguns conhecem como Apocalipse, né? E alguns conhecem como transição planetária e nós estamos nesse momento, né? Um momento onde está sendo trazido muito material aqui, né? Graças a Deus hoje a gente tem a internet, tem esses vídeos, essas pessoas que estão se dedicando a trazer esse conhecimento gratuitamente para a gente, né? Então, a tendência é com que a espiritualidade ande junto com a ciência, né? Um beijão a todos, até a próxima aula, gente.